Hoje chegamos mais uma vez no final de um trimestre. Isso é muito importante. A escola dominical chegando aqui no seu objetivo final, essa temática que foi a lição dos adultos, 3 lições falando sobre os patriarcas. Nós aprendemos seus defeitos, sobre seus defeitos, aprendemos também sobre suas virtudes, aprendemos que Deus é o Deus que cumpre suas promessas, mas também aprendemos que não é o fato de termos promessas que a gente não passa dificuldade, não passa tribulação. Isso está muito claro na vida de Abraão, na vida de Isaac e na vida de Jacó. E para encerrar a lição número 13, ela vai trabalhar o legado que esses 3 patriarcas deixaram para a humanidade, principalmente para a fé tanto judaica como também para a fé cristã. Nós vamos aprender esta manhã o que eles deixaram de importante para a construção da nossa fé. E aqui já fica uma pergunta para mim, para você, uma pergunta para toda a igreja. Eu não sei quando vai acontecer o arrebatamento da igreja, eu não sei quando se vai suceder esse grande acontecimento, mas a grande pergunta que fica sempre é: qual legado que nós vamos deixar quando a gente morrer? Se a gente não for arrebatado, a gente vai ter que morrer, porque ninguém aqui vai viver 200 anos, nem 150 anos. Então tem uma hora que a gente vai ter que morrer. E a pergunta que fica é: qual é o legado que nós vamos deixar para as gerações que ficarão? Tem gente que vai deixar dívida, né? Acho que todo mundo vai deixar uma dívidazinha, isso é normal. O pessoal já disse que se fosse por causa de dívida, ninguém ia para o céu, né? Porque está todo mundo endividado. Tem outros que vão deixar boas memórias, seu trabalho, a sua fé, a sua dedicação, a sua nobreza, a sua piedade. Alguns vão deixar a sua vocação, o seu valor pela obra de Deus. Outros não vão deixar praticamente nada porque tiveram uma vida toda, uma oportunidade toda para deixar alguma coisa para Deus e não deixaram nada. Lembra da parábola dos talentos? Aquele homem deu alguns talentos. Para um ele deu 1, para outro ele deu 3 talentos, 2 talentos. Obrigado, amigo. Isso que é bom ter criança. 2 talentos e para outro ele deu 5 talentos. Veja, o que tinha mais talento, que era o que tinha 5, ele pega, multiplica, né? O que tinha também 2, tem um jeito também de multiplicar. E o que tinha só 1 talento, tomou a pior decisão, que foi enterrar. Nesses dias que nós estamos aqui na festa, os pregadores têm falado muito à igreja na questão da responsabilidade com a obra de Deus. E na sexta-feira, uma coisa que a pregadora deixou em minha sua mensagem foi que em meio a lutas, tribulações que nós passamos, ainda assim nós temos que fazer a obra de Deus. Neemias estava em meio a lutas, em meio a batalhas, mas nem por isso ele deixou de fazer a obra de Deus. Então a Bíblia nos ensina, assim como Abraão, Isaac e Jacó, ela nos ensina, meus irmãos, que não é a doença, não é o trabalho, não é os estudos, seja qual for a dificuldade que deve nos impedir de fazer a obra de Deus, porque enquanto nós estivermos nessa terra, é isso aí mesmo, não tem para onde correr. Tem dia que a gente está bem de saúde, tem dia que a gente não está bem de saúde, tem dia que a gente tem um dinheiro, tem dia que a gente está mais liso que quiabo, fala o pessoal. Tem dia que você está empregado, tem dia que você está desempregado, mas é o ciclo da vida debaixo desse sol, aonde, como diz a palavra de Deus, espera e aguarda de forma ansiosa a volta de Cristo para que ela possa renovar todas as coisas. Nossa lição, como eu falei, hoje ela vai falar do legado desses 3 homens. No primeiro tópico, fala do legado de Abraão. Lembra que
Na primeira aula, tivemos aqui o pastor Ciel falando sobre essa missão, sobre Abraão. Foi a missão número 1, trabalhando as suas características, tanto familiares, como também características sociais, características econômicas. O texto bíblico, ele diz, no ponto 1, no subponto 1, o alcance do legado da fé de Abraão. Veja que a história de Abraão aconteceu há milhares de anos atrás. Mas quando você abre Hebreus capítulo 11, lá está ele contado como um dos heróis da fé. Por que ele foi considerado um herói da fé? Pela decisão de fé que ele tomou, principalmente quando Deus pediu para ele que ele sacrificasse o filho dele. A lição cita o texto aqui e diz o seguinte: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esse texto, irmão, de Gênesis capítulo 12, versículo 3, ele tem significado histórico e ele tem também um significado escatológico. Histórico por quê? Porque nós temos aqui uma promessa que Deus fez à pessoa de Abraão, que se cumpriu cabalmente, literalmente, no nascimento de Cristo Jesus. Isso porque a Bíblia nos ensina, olhando para a genealogia de Jesus, principalmente em Mateus capítulo 1, versículo 1, que Jesus ele fazia parte da linhagem de Davi, e Davi fazia parte da linhagem de Abraão. E o texto fala: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Principalmente a parte B: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Veja bem, olhando de uma forma isolada, parece que Deus está falando só para a descendência de Abraão. Mas a promessa, segundo o versículo 3 do capítulo 2 de Gênesis, está dizendo que em ti serão benditas, está no plural, benditas todas as famílias da terra. E como é que as famílias da terra são abençoadas? Pela pessoa de Jesus Cristo. Jesus faz parte da descendência de Davi, que faz parte da descendência de Abraão. Essa palavra que Deus deu a ele, era uma palavra que ele estava olhando para o futuro, aonde ele estava ali mirando a salvação da humanidade. E se cumpriu quando Jesus encarnou, morreu e ressuscitou. Mas também essa palavra ela tem uma conotação escatológica. É claro que tem alguns estudiosos que não pensam dessa forma, porque o texto bíblico diz, meus irmãos, aí vem a parte A, que diz que ele seria abençoado, ele ia abençoar, e que ele iria abençoar também todos aqueles que abençoassem ele. Mas também o texto fala que ele iria amaldiçoar também aqueles que amaldiçoassem ele. E aí nós sabemos que Abraão, ele teve depois Isaac, depois veio Jacó, depois de Jacó 12 tribos. Dessas 12 tribos nós temos aí a formação, lá para frente, é claro, da nação de Israel. E aqui tem um grande debate, uma grande discussão, porque algumas pessoas não acreditam que esse Israel atual é o Israel bíblico, mas há uma controvérsia, há um grande debate. Eu particularmente não creio dessa forma. Eu creio que esse Israel, sim, ainda que esse Israel atual ele tenha uma cultura muito desassociado aos mandamentos bíblicos, mas lá em Israel ainda tem pessoas que mantêm essa tradição do Antigo Testamento. Eles não têm mais o templo, é claro, o templo foi destruído, mas ainda guardam a questão do sábado, eles seguem a questão da lei, eles ainda celebram a festa da Páscoa como está no Antigo Testamento, eles celebram a festa dos tabernáculos como está no Antigo Testamento. Então ainda tem pessoas que seguem a tradição bíblica. Por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Porque Israel, aqui nós temos que observar bem, os irmãos estão certamente atualizados, sabem que desde que o mundo é mundo, se vocês fizeram uma pesquisa histórica, esse país sempre esteve no centro de conflitos.
Sempre. Sempre essa história da guerra entre Israel e Palestina, todo o tempo passou no Jornal Nacional. O tempo todo. Você vê que é uma situação que nunca foi resolvida. Agora mesmo, teve novamente essa guerra entre eles lá e deu uma pequena parada. Quando a gente pensa que a coisa está equilibrando, aí o conflito aparece de repente. Porque é um país, meus irmãos, que eu penso, quando eu leio a Bíblia Sagrada, que eu penso quando eu vejo as profecias bíblicas, que é um país que ele ainda, como diz os profetas, é a menina dos olhos de Deus. Israel, meus irmãos, é um país que ainda terá que passar por alguns processos para que eles possam reconhecer que Jesus Cristo é o Messias. Por que vai haver a grande tribulação? A grande tribulação não é para a igreja. A grande tribulação é para trazer juízo ao mundo, mas também ela tem um fator pedagógico, mostrar para Israel, em meio à tribulação, que eles estavam enganados, que eles crucificaram o Cristo, o verdadeiro Messias, porque diz a história escatológica dispensacionalista, que a tribulação, no final da grande tribulação, que são 7 anos de tribulação, no final da grande tribulação, Jesus Cristo vai voltar com a sua santa igreja e os santos anjos, e irá destruir o anticristo e o falso profeta, e assim Israel irá reconhecer que Jesus é de fato o Messias, conforme diz as Escrituras do Antigo Testamento. Depois da grande tribulação, será implantado um governo, que nós chamamos de governo milenar. Esse governo não será nenhum presidente terrestre. Esse governo terá como líder Jesus Cristo. Esse governo não terá tipo de política humana, porque a política do governo do milênio, ela é teocrática, ou seja, é o próprio Deus governando na terra através da pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. É o próprio Deus, na verdade, governando aqui na terra. E aí, meus irmãos, quando acontecer isso, aquelas profecias do Antigo Testamento, que falam que a terra será um período de paz, que falam que a terra será um período de tranquilidade, aonde não haverá violência, aonde haverá grande prosperidade, aonde haverá grande fartura material. Tudo isso está na Bíblia. Haverá um período que a terra, ela gozará de toda essa fartura, aonde diz que o conhecimento do Senhor estará sobre toda a terra. Não haverá um habitante na terra que diga assim: eu não conheço Jesus Cristo, porque ele literalmente estará reinando na terra nesse período. E aí é nesse período, meus irmãos, que Israel de fato vai ver se cumprindo na sua nação todas as promessas que foram feitas no Antigo Testamento. Porque, irmãos, até hoje, eu lembro quando eu estava na faculdade, eu tive essa matéria com um professor, que ele é de uma vertente teológica diferente. E a gente teve até um debate em sala de aula, e eu disse para ele uma coisa lá, ele não gostou muito, mas eu falei: professor, o senhor está aqui para dar aula de teologia de forma livre, você não está aqui para doutrinar a gente dentro do seu pensamento, não. Porque tem professor, irmão, que ele perde, às vezes, ele confunde as coisas. Uma coisa eu estou dando aula aqui, eu estou dando ali na Assembleia de Deus, mas quando eu estou no seminário, dando aula, é o professor sim, eu dou as matérias, eu dou as vertentes, eu dou os pontos de vista. Eu não posso chegar lá e falar: tem que... Isso aí não está sendo muito ético da minha parte. Mas enfim, e aí ele é dessa ala que acredita que o milênio não é literal, o milênio é espiritual. O que essa teoria vai dizer? Que o milênio está acontecendo agora. Aí eu peguei e perguntei assim: professor, se o milênio está acontecendo agora, lá em Apocalipse fala que esse período será um período de paz. E o texto fala que o diabo ele vai ser aprisionado por 1000 anos. Eu perguntei: como é que a gente entende isso, que o diabo está preso? Porque, professor, eu olho para o mundo e eu não vejo paz. Eu vejo guerra, eu vejo assassinato, eu vejo fome, eu vejo doença. O diabo está pintando e bordando por aí. Aonde é que ele está preso mesmo? Essa foi minha pergunta. Ei, professor, claro, o professor é professor, ele me deu a seguinte explicação: que o diabo, essa questão da prisão do diabo, ela é figurativa.
figurada. Como é que eles entendem? Que quando a igreja ela prega o evangelho, ela anuncia a palavra de Deus, e uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que não é crente, aceita o evangelho, aceita Jesus, nesse sentido, o diabo, os demônios estão sendo amarrados, aprisionados na vida daquela pessoa. Assim, não dá para me acreditar nisso aí não. Porque quando eu leio o Apocalipse, o que o texto vai dizer, e já conjugando o texto do Apocalipse também com as profecias do Antigo Testamento, o que eu vou aprender é que literalmente haverá paz. Meus irmãos, o milênio vai ser um período tão teocrático, vocês têm uma ideia, que pessoas que pecaram morrerão. Ou seja, porque não vai haver desculpa. Não vai haver desculpa. Eu não conheço Deus. Não. O próprio Deus está na terra, glorificando. Aí você se pergunta, missionário Silvio, a igreja vai estar onde? Ela vai estar na terra? Aí é um outro mistério. Mas a igreja não vai ter mais envolvimento com a terra. Por que, Silvio? Porque a igreja foi arrebatada. Ela já foi glorificada. Quando for no período do milênio, nós já passamos pelo tribunal de Cristo, já passamos pelas bodas, que é o casamento de Cristo com a igreja, e também já passamos pela grande ceia, já passamos já. Então a igreja já está em outro patamar. Por isso que eu estou dizendo que esse texto, de Gênesis capítulo 12, versículo 3, ele tem tanto uma visão histórica, mas ele também tem uma visão ainda escatológica, ou seja, algo que ainda vai se cumprir no futuro. E tudo isso começou com Abraão. Como o pastor Zé pregou aqui, vivia muito bem na sua terra. Provavelmente, como os historiadores, os estudiosos falam, ele era um homem que tinha condição, a família dele não era pobre. E de repente Deus apareceu para ele e mandou ele largar tudo, deixar a sua parentela, deixar a sua cultura e migrar para um lugar que nem ele sabia. Então a gente vê aqui um verdadeiro ponto na vida de Abraão de um missionário. Porque é exatamente isso que os missionários transculturais fazem. Eles saem, muitas das vezes, dando um bom trabalho, né? Tem uma boa casa, estão bem estabilizados, e aí Deus chama para fazer missões, para ir para um lugar que às vezes é totalmente adverso. Porque você sair, por exemplo, do Brasil para fazer missões na África, no Oriente, até mesmo na Europa, pelo incrível que pareça, hoje a Europa é considerado um dos campos missionários mais difíceis do mundo, porque você não está mais lidando lá com a perseguição religiosa na Europa. Na Europa, a perseguição ela é intelectual. Já é muito visível, as pessoas elas não têm mais essa ideia de igreja, como tem no Brasil. Várias igrejas na Europa, elas já viraram bar, já viraram discoteca. Eles destruíram a igreja e formaram um ambiente secular totalmente, porque na Europa eles entendem que você ser cristão não necessariamente precisa você estar indo para um culto. Em alguns lugares da Europa, eles vão para o culto na Páscoa e no Natal. Só. Eles são muito bons em filantropia, caridades. Vamos falar aqui na campanha de doação de alimentos. Toneladas de roupa, um monte de roupa. Mas assim, esperar que alguns europeus frequentem a igreja, como nós frequentamos no Brasil. Eu tenho uma colega que ela morou uns dias, um tempo na Suíça. E aí, depois essa pessoa veio no Brasil, ela ficou impressionada com a gente. Ela disse assim, rapaz, vocês vão para a igreja todo dia? Praticamente todo dia tem trabalho na igreja. Por lá não é assim. É muito difícil ter trabalho na igreja. Aí, meu irmão, tu pensa, tu está aqui no Brasil, de repente vai morar num país desse. Tem crente que até se desvia. Não tem culto. Não tem, como o pessoal fala, não tem igreja. Agora tu pensa no Japão, que é um país que tem a filosofia budista. Eu cheguei no Japão, ganha dinheiro, tem trabalho. Tem dinheiro, quer crescer na vida, pode ir para Japão, Europa, que esses países aí, tu limpando rua, tu ganha mais do que aqui, uma pessoa que tem um diploma superior aqui. Mas aí não tem igreja, meus irmãos. Aí Deus te coloca num lugar desse para fazer missões. Tem a questão da língua. É um povo disciplinado. Japonês é disciplinado. Você pode ver que parece
eles são robóticos, assim, nada abala ele. Tá aparecendo uns vídeos agora aí, na Copa do Mundo, do técnico japonês. Teve um jogo, foi Japão, acho que Holanda, nem lembro agora. Ele levou o primeiro gol, os colegas do técnico. Parece que não aconteceu nada. Parece que o cara não tem nem emoção. Ele pegou aqui um papelzinho, anotou, chamou aqui a comissão técnica, pegou um quadrozão, mostrou o que ele queria, virou para 2-1. Japonês é feito de trabalho. Aí chega o brasileiro lá no lugar dele para fazer missões com lorota, ele vai sofrer, ele vai de um dia a volta do outro. Ele não vai suportar. Além da questão intelectual. Então, por isso que eu falo, Abraão é um tipo também de missionário, porque ele sai de um lugar para levar uma fé, que aí tem um outro mistério interessante, que quando Deus quer falar, ele fala, porque aonde ele morava, Abraão, essa fé judaica, essa fé do Deus verdadeiro, não existia lá. E aí tem um grande mistério, como é que Deus se revelou, como é que ele ficou sabendo de Deus? Meus irmãos, eu sempre gosto de dizer que Deus, quando Ele quer salvar uma pessoa, os meios, os detalhes, é o mínimo. Tem gente que aceita Jesus pelo sonho, tem gente que aceita Jesus porque leu um folheto, tem gente que aceita Jesus porque ouviu uma pregação na rua, e tem gente que aceita Jesus porque ouviu uma música secular, que não é religiosa, mas a música secular falava de Deus e aquilo tocou no coração dele. Missionário, você acha que uma pessoa que é lá no cabaré, aí começa a tocar uma música, essa música, no meio da música tem Jesus. Pode salvar? Ele pode. Ano passado, lá no Carnaval da Bahia, aquela abençoada da... Você não lembra agora, velho? A Baby, né? A Baby, pois é. Está lá a Baby, o Carnaval pegando lá, fogo da carne, sem graus céus. Aí de repente ela pega e começa a falar, olha, Jesus vai voltar. O apocalipse vai acontecer do nada. Vai fazer a minha do mês, né? Do nada. Rapaz, pensa comigo aqui, tu está aqui no carnaval, qual é a possibilidade de alguém pegar o microfone, a cantora do carnaval, e falar que o apocalipse vai acontecer? Me diga qual é a possibilidade disso acontecer. Aí ela falou, isso foi uma polêmica, a outra lá entrou, não gostou, que vira que mexe. Aí confundiram as bolas. Mas eu, na minha percepção, mas naquele monte de gente, tinha muito desviado ali. Tinha muita gente afastada da igreja, que talvez ouvia, rapaz, o que eu estou fazendo aqui? Aqui não é meu ambiente, isso não é para mim. Rapaz, Deus ama tanto as pessoas, Deus ama tanto, mas Ele ama tanto, aleluia, que aquela pessoa está lá no mundo do inferno, Ele vai lá, rapaz, eu te amo, eu te quero nesse lugar. Isso aqui não é para ti. Porque que às vezes a gente insiste em querer ir para esses ambientes, mas Ele ama tanto, Ele vai, eu vou te buscar, eu vou te trazer, porque eu te amo e eu tenho um propósito contigo. Não sei porque a gente é teimoso, né? A gente fica batendo. Mas que bom que Ele nos ama, né? Segundo tópico, fala de uma fé incondicional de Abraão. A Bíblia diz que a fé é o firme, algo firme, fundamento. Tem muita gente que tem uma fé, mas que não tem fundamento nenhum. Como é que é a tua fé? Fé de doido? Como assim fé de doido? Rapaz, hoje eu estou cheio de fé. Eu vou ali, entrar ali, no meio ali das religiões afro, vou repreender e vão ter que se render. Aí tu chega lá, não levar tapa, leva paulada na cabeça, a gente lá todo lascado. Aí tu assim, meu Deus, mas eu fui lá no teu nome, tu foi na tua vontade. A tua fé, ela não tem fundamento. Irmão, uma pessoa que tem fundamento. O que é fundamento? Como é que tem fundamento? Bíblia. Exerce-se fé no fundamento da Bíblia. Isso é uma questão de fé, isso, porque tu é incrédulo. Então, tá bom, vai. Um dia desse estava aqui, eu estou dando aula aqui, chamaram a gente para orar com um rapaz ali. Segundo o relato da endemoniada. Vamos lá. Vamos investigar esse caso paranormal. Chegando lá,
Aí eu olhei assim, observando, fiz algumas perguntas, olhei para ele, você faz capaz desse cara não vai demorar não? Não, ele pode até ter um momento aqui, mas acho que o tempo já foi embora. Porque o que eu percebi é que ele estava dormindo. Claro, teve algum problema. Aí eu fui conversar com a mãe e perguntei, como é que é a vida dele? Ele é casado, não, ele é separado. Então eu fiz uma pergunta um pouco pessoal, ele já superou? Esse senhor, ele é muito calado, ele não fala sobre esse assunto. Eu fiquei pensando, rapaz, será que tem questões emocionais aqui em jogo? Então a gente tem que pensar. Tem uns que chega lá, sai Satanás, sai demônio, diz teu nome, bora, te manifesta aí, rapaz. É o demônio mundinho, não quer falar, quer enganar. Eu sei que o demônio existe, eu sei que o mal existe, mas você tem que ter fundamento nas coisas, você não pode agir só por emoção. É por isso que lá fora diz que os crentes eles são burros. Tem que sustentar, não, Senhor. A nossa fé é o firme fundamento. Agora, se a tua fé tem a palavra como base fundamentada, aí é o seguinte: das coisas que não se extraem, você tem um fundamento. Por que quando eu começo a orar por uma causa impossível, eu acredito que pode acontecer? Porque a Bíblia me ensina que o meu Deus é o Deus do impossível. Maria falou, como é que isso pode acontecer? Se eu ainda sou uma virgem. Maria, para Deus, nada é impossível. Moisés estava diante do mar. Veio o maior exército da época, a maior potência. Ele olha, Senhor, eles estão vindo aí. Moisés, o que é que tu tem nas tuas mãos, Moisés? Senhor, tem um bordão, tem um cajado. Toca as águas, toca nas águas. E o mar se abriu. Isso é fé, experiência, relacionamento, estudo com a palavra, estudo com a Bíblia. Para não ser envergonhado no trabalho, não ser envergonhado na escola. Tem um monte de crente sendo envergonhado na escola. Porque o professor fala um monte de lorota, fala um monte de bobagem, sem conhecimento de Bíblia, nunca leram nem o Novo Testamento. Se duvidar, nunca nem leram o Salmo 23. Eu tenho medo de dizer isso aqui. Porque eles querem ganhar no grito, não é pelo grito que se ganha uma discussão. Porque tem gente que quer ganhar pelo grito. Isso não me abala, grito não me abala. Eu quero ver o Deus sabe comigo. Se eu começar a gritar, eu até paro, vai ficar falando com as paredes. Porque eu não vou debater com o antigo, eu estou doido. Aí na escola o cara dá uma aula de biologia e diz que o homem veio do macaco, que o homem é um produto da evolução. Aí o cara dá uma aula na escola, pois é. E aqui nós estamos agora trabalhando a cidadania. E aí na cidadania nós temos que aprender a respeitar os diferenciais. Ok, professor? Até aí nós estamos concordando. Reconheço que nós temos que respeitar as diferenças e os gostos alheios. Mas aí o problema é que eles passam para outra fase. E aí você tem que aceitar. Como entra essa palavra? Aceitar. Aí o negócio pega. Aí pega, porque o cara tem uma lorota me dizendo o seguinte: olha, agora nós temos uma nova família. Essa família tradicional, ela é arcaica, ela é ultrapassada, ela já deu o que tinha que dar. Meu irmão, eu vou ser bem sincero. Se o mundo for atrás dessa ideia da nova família, a humanidade, em vez de evoluir, ela vai se apagar. Porque não tem como. E a Bíblia vence mais uma vez, porque lá em Gênesis fala: e fez um homem macho e fêmea. E diz assim: procrie, faça um menino, encha a terra. Eu penso que a evolução está aí. O contrário é parar no tempo. O contrário é acabar com a humanidade. Então a fé, meus irmãos, é um fundamento, mas a gente tem base na palavra. E Abraão ele tinha essa base. O texto fala que ele estava em sua terra, junto de sua família, como eu já falei, no lugar onde predominava a idolatria. Mas como eu falei agora há pouco, quando o Senhor quer fazer uma obra, Ele faz a sua obra. Outro, para encerrar esse primeiro tópico, meus irmãos, a resposta ao chamado de Deus. Igreja de Deus, nessa manhã, nós estamos diante da mesa do Senhor. Todos que estão aqui são crentes. A maioria, mais de 90% aqui são batizados nas águas.
Acredito que mais de 50% também sejam batizados com o Espírito Santo. Se não são, aconselho a buscar a ter essa experiência pessoal, porque isso é uma coisa tua. Eu não posso colocar isso no coração de ninguém. Nós temos uma chamada. Deus nos chamou. Já falei que a palavra igreja significa pessoas que foram tiradas de fora para dentro. A palavra igreja significa isso. Pessoas que foram chamadas de fora para dentro. Quem era nós antigamente, como diz o pessoal maranhense? Talvez um cachaceiro, um prostituto, um mentiroso, uma pessoa infiel, um pecador, realmente da mais baixa estima. Jesus pegou você, lavou você com seu sangue, colocou em você o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo dentro da tua vida, você tem o sangue de Cristo na tua vida, você tem a graça de Deus na tua vida. Ele te limpou, como alguém que pega um objeto que está sujo, aí dá uma lavada, chega o bichinho fica bonitinho. Aquele sapato velho que talvez está lá todo encardido, vai lavar esse sapato, que está bonzinho ainda, só que não dá para andar com ele. Aí pega aqui mais escova, esfrega, mete a palhazinha por dentro do sapato, tira lá a solazinha dele, aí bota no sol. O sapato está novinho, mas está bonitinho demais. Pois é, pega o sapato velho, jogado lá no canto. Jesus te pegou a escovinha dele, te limpou, tá? Cada detalhe, sabe aquela dona de casa que ela vai tomar limpeza? Detalhes. Porque já está provado que não é a questão da estrutura da casa, mas é a limpeza. Tem casa que é tão limpa, assim, a limpeza ali impacta, né? É um negócio interessante. Quando chega num ambiente que está muito limpo, assim, rapaz, a casa pode ser sim, pode ser de barro, mas ela está limpa. Porque, irmãos, a limpeza é de Deus. Agora, quando a casa está suja, o ambiente é pesado, o diabo está ali. Tem o demônio da sujeira. Porque tem lugar, meu irmão, que tu chega, tem menino aí que entra no quarto dele, meu irmão. Cuidado, se demorar muito baixo, aqui não tem um jacaré, tem uma cobra. Ai, mamãe, uma barata. Ai, mamãe, um escorpião. Meu Deus, eu vou ficar atacado por uma cobra. Também. Olha teu quarto. Porque a sujeira, a desorganização é do diabo. Não é de Deus, não. É trevas. Então Jesus pegou, como diz a palavra, nós andávamos em trevas e colocou e fundiu em nós a sua luz. Para encerrar, meus irmãos, Abraão, aqui, ele respondeu ao chamado de Deus. Olha, responder ao chamado de Deus é você não olhar mais para trás. Não tem mais como olhar para trás. Aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Sabe por que Jesus falou isso? Se tiver alguém que contou aqui, vai entender bem. Os animais eram colocados na frente um boi, ou dois bois, e atrás colocavam esse equipamento, que era o arado. E aí eles iam além da terra. Só que alguém tinha que conduzir um animal. Alguém tinha que conduzir um animal. Por quê? Ele está arando e ele tem que conduzir o animal para que ele não saia da rota. Se ele olhar para cá, o animal pode virar e cortar a terra para outro lugar. Aquele que põe a mão no arado não pode mais olhar para trás, meu Senhor. Aquele que aceitou Jesus não pode mais olhar para trás, mas não, acabou. Ai, meu Deus do mundo, quando eu não era crente. Quem põe a mão no arado, quem foi chamado, não pode olhar para trás. Se tu olhar para trás, tu vai virar estátua de sal. Lembra de uma mulher de Ló? A vida cristã, meus irmãos, ela é feita de desafios. Esse aqui é o fato, ela é feita de desafios. Tem muita gente, irmão, que a vida cristã dele é assim. Aí dá uma subida. É tipo aquela linha da vida, né? Aí de repente cai. Aí
Aí quando ele vai morrer, ele passa um pouquinho morto. Morreu. Aí eu vou na igreja. Aí ele volta. Aí sobe um pouquinho. Aí só que isso aí cura só uma semana. A fé dele é só uma semana. Aí pensa. Aí começa. Aí a irmã Sônia vai lá visitar. Aí ele subiu de novo um pouquinho. Aí a irmã Sônia não foi lá visitar. Aí ele. Aí meu irmão vai cansando. Daqui não cansa. Aí o missionário falou, vai lá. O negócio é, o missionário vai lá. Mano, tá, aí ora, aí chora, e tal, a gente intercede, aí fica, aí sobe. Mas aí, meu irmão, se a pessoa não tomar uma decisão, vai chegar onde ela vai descer, ó. A pior morte que tem é a morte espiritual. Essa é a pior morte que tem. A Bíblia fala, eu vou dizer para você nessa manhã bem aqui, uma pessoa que aceitou Jesus foi limpa por dentro. A casa foi limpa. Mas uma pessoa que sai da presença de Deus, o demônio que saiu de dentro dela, ele vai. E quando ele volta, ele traz mais 7 demônios. Vocês já pararam para pensar que as pessoas que estão desviadas, elas se tornam piores do que ela era antes de ser crente? Piores, está na Bíblia. Porque quando a gente não é crente, a gente é dominado pelos nossos prazeres, né? A carne, o espírito, tudo em nós é dominado pelo mal. Aí Jesus limpa, nos capacita, nos concede dons, batiza com a Espírito Santo, funde em nós o seu espírito. Aí a pessoa está bacana, vê que é uma alegria. Mano, quando eu aceitei Jesus, às vezes eu estou orando, meu Deus, hoje eu aprendi tanta coisa, eu formei, cresci e tal. Mas tem uma coisa que eu tenho muita saudade. É meu tempo novo convertido. Eu tenho muita saudade, eu tenho muita saudade. Porque eu ainda lembro os dias que eu pegava o pastor. Se eu venho cantar, eu cantava na Rua Cristã da igreja. Cantava tudo novo. De um lado. Mas irmão, eu estava tão feliz. Eu estava tão alegre. Eu estava tão. A graça de Deus na minha vida estava tão assim. Rapaz, assim, não tem nem como explicar. Eu lembro que eu bati nas águas, foi lindo meu bati nas águas. Quando eu desci nas águas, o pastor me desceu. Quando eu saí, estava assim, um peso de mim ficou naquelas águas ali. Eu saí tão leve. Foi uma presença de Deus tão. Rapaz, me emocionou mesmo isso. Eu já saí chorando das águas já. Chorando. Foi muito bom. Aí disse assim, porque, irmãos, tem vários fatores. A gente começa a se envolver, a gente começa também a não vigiar. Tudo bem que eu, graças a Deus, eu me firmei na frente de Deus, mas precisava também vigiar outros cantos da minha casa, porque tu começa a ter contato com pessoas, aí tu começa a entender o que é a igreja. Rapaz, você vai machuca. Porque quando é novo convertido, tu não vê defeito, irmã Maria. A gente não vê defeito. Para a gente, é um lugar de glória a Deus, aleluia. Passar muito de glória, aleluia, Jesus. Louvado seja teu nome. Qualquer pregação é motivo de choro, qualquer pregação é motivo de alegria. Pode ser a pregação mais tosca que for, mas você está vivendo o auge da tua espiritualidade. Mas aí vai passando, aí tu começa a ter contato, começa a ter experiência também pessoal, isso vai tirando um pouco esse brilho de você. Aí você passa a viver de momentos. Tem uns que eles conseguem viver anos, morrem na frente de Cristo, nunca mais sai da igreja, mas tem outros que ele vai ter aquela alegria, mas no primeiro embate que ele tiver de decepção, ele vai se embora. Não volta mais. Eu tive isso, quase eu saía da igreja. Não foi nem pelos irmãos da igreja, porque quando eu aceitei Jesus, para encerrar aqui, um grupo de amigos meus começou a encher meu saco. O Silvio agora é crente, pastorzinho, lá em 1995. Rapaz, por quê? Porque eu fazia muita coisa errada com eles, com 14 anos. A gente fazia loucura. Não ficava farmando áurea não, precisava do pastor hoje, estou farmando áurea. A gente fazia loucura com 14 anos.
Meu pai não é crente, minha mãe não é crente, não tem ninguém na família de crente. E aí eu aceitei Jesus. Mas sabe uma ideia? Um caso, um dos nossos colegas pegou o salário da avó dele, da aposentada, bichinho, pegou. Aí conheceu Silvio, Raimundo e mais um ano, o Eder. Rapaz, eu estou com dinheiro aqui. Na época do Filiperama, rapaz, o irmão, ele passou o dia todo gastando esse dinheiro dessa mulher. Jogando no videogame, comendo. Sabe o que é uma ideia? A loucura da gente. Aí eu aceitei Jesus. Aí teve uma coisa que eles falaram que foi uma flecha no coração. Ó o Silvio, pastorzinho, o ladrãozinho aceitou Jesus. Ô rapaz, que tá ali machucou. Eu fui até o pastor da igreja, lembra? Pastor, eu vou sair daqui. Engraçado foi a minha nossa, para ver quando a gente é novo convertido, até para se desviar, a gente fala com o pastor. De tão crente que a gente é. Aí eu falei assim, pastor, eu vou sair da igreja. Por que, meu filho? Pastor, tá, e as lágrimas começou a descer. Eu falo, não estou aguentando, pastor, você está me sufocando e tal. Mas eu estava numa crise, aquela alegria deu lugar a uma crise. Aí ele pegou, nunca me esqueci. Ele abriu uma, porque os textos mais guardados da Bíblia é Mateus capítulo 13, a parábola do semeador. Ele deu a parábola do semeador para mim. E no final ele fez só a pergunta, e aí, Senhor? O teu coração, como é que está o teu coração? Aí pastor, o senhor tem razão. Rapaz, Deus usou aquele homem para mim, usou. Nunca mais na minha vida, até o dia de hoje, eu pensei em sair na presença de Deus. Nunca mais. Eu não sou perfeito, não. Mas eu tenho uma coisa comigo, isso é um lema da minha vida. Na minha vida pode dar tudo errado, mas Jesus eu não largo. Eu não largo Jesus. Eu não vou para esse mundo. Eu não vou me acabar no mundo, porque Jesus é o meu tudo. Ele é a minha vida. Se eu sou alguém hoje, se eu tenho alguma coisa hoje, é porque Jesus me amou. Ele sabe da minha história. Ele sabe da minha vida. Então eu amo Jesus. Não é fácil. Não é fácil. Tem dia realmente que a gente fica abalado. São várias lutas. É trabalho, é casamento, é vida espiritual, é na igreja. Mas Jesus não tem culpa. Eu sempre digo, quando está alguma coisa errada na minha vida, eu sou o culpado. Jesus não tem culpa, porque Ele quer o melhor para mim. E a melhor prova disso é que Ele deu a sua vida, Ele morreu na cruz, para te salvar, para nos salvar, para que pudesse ter o direito de salvação e vida eterna. Aleluia. Não posso negar Jesus. E Isaac, qual o legado que Isaac deixa para nós, meus irmãos? O nome dele significa riso. Ele ri porque sabemos que ele é fruto de oração. O pai e a mãe já estavam avançados de idade, mas Deus cumpriu a promessa na vida do seu servo. Não é o tempo biológico, meus irmãos. Não é o tempo de vida. O tempo de Deus não é o meu tempo, não é o teu tempo. Deus, Ele é eterno. Ele sabe o que é melhor para você. Se coloque na presença dEle. Abraão é a prova de que, por tentar dar um jeitinho, causou problema. A gente estudou aqui. Por ele aderir ao conselho da esposa de pegar sua serva, nasceu Ismael, depois vieram os conflitos familiares. Às vezes ele está tendo conflito dentro de casa, porque a gente foi que propôs que eu digo. Quando você estiver passando por um problema, a culpa não é de Deus. Foi você que plantou. Ele te deu livre-arbítrio. Ele te deu poder de decisão também. Eu digo isso para minhas filhas, estudem. Para amanhã, vocês têm alguma coisa na vida. Porque se não estudar, amanhã vai ter que se submeter a um emprego pesado. Ou se não casar com um homem tirano. Já pensou? Uma das minhas filhas, mamãe, papai, eu estou sofrendo. Meu marido é mau para mim. Não me dá dinheiro nem para comprar o desodorante, nem para comprar o shampoo. Eu conheço carros de maridos aí, meu crente, que nem dinheiro para uma mulher comprar uma calcinha nova. Bicho ruim. Crente. Acontece o que acontece
tem poder financeiro para cuidar da vidinha delas. Mas eu sempre na mãe delas. Casei com isso, ela já trabalhava. Trabalha até hoje, está com o pé todo mundo chegou lá para trabalhar. Eu disse, se fosse eu tinha me aposentado. Mas ela não, ela se tem tempo ruim. E outros exemplos eu conheço, a irmã Maria, que eu conheço aqui, a irmã Maria faz anos, trabalha o tempo todo, criou, está grávida, está na mulher já, trabalha também, e outros mais aí eu conheço. Se fosse mulher que assim, ai meu Deus, eu tenho um homem, elas iam morrer. Tu tem duas escolhas na tua vida: ficar apanhando de homem, sendo chacoalhado por ele, ou como diz o pessoal, levantar, sacudir a peruca, ir para a batalha. Tu é crente, irmão. Deus está contigo. Então, jovens, meninas, estudem em nome de Jesus. Não é hora de namorar, não é hora de paquerar. Meninos também, viu? Não é hora de namorar. Eu já tenho bigode. Grandes coisas. Grandes coisas. Estudem. Façam mesmo faculdade. Tenham um bom emprego, porque uma mulher, como diz minha esposa, é verdade, é caro. Mulher é caro. Essas mulheres bonitas, meus jovens. Um simples cabelinho, R$400. Um shampoozinho que cada que usa, está bem que ela trabalha. Elas usam um shampoo, 100 e pouco reais, meu Deus. Eu estou com um shampoo de R$12, passa 2 anos comigo. Vou cortar o cabelo, R$25. Vai no carão, 400, 500, 600, meu Deus do céu. Isso está para falta da comida. Porque o outro só pensa que eu estou gostando de ficar, né? Na nossa cabeça. Está levando assim, trabalho disso aí é caro. Olha, irmão, eu também passei uma experiência muito ruim, sabia? Uma vez uma menina, eu gostava dela, jovenzinho, na igreja. Sabe o que ela disse na minha cara? Ela disse na minha cara: Silvio, não dá para gente namorar não. Tu não tem nem um carro para gente sair. Desse jeito. Rapaz, aquela mulher me machucou. É sério, aquela mulher me machucou. Mas eu não tinha carro nem aquela, disse, mas Deus foi bom comigo, misericordioso. Foi sincera. Aquela herege. Entendeu? Aí depois ela quis, então se a menina não quis mais, eu vou fazer até com a Josiel, né? Que sempre conta da minha vontade, conta coisa, aí depois eu dei um louco. Foi assim planejado. Mas acontece, tem menina que fala mesmo, mas não tem dinheiro. Tem um caso que eu conheço, irmão, uma menina. Estava com um rapaz, aí ela pediu assim com o rapaz, veio comprar um suquinho, suco para ele, disse, não tem dinheiro aqui agora. O pai dela olhou, minha filha lá com esse rapaz, olha a tua posição social, ela se formando direito. Rapaz, vocês vão ouvir isso, escuta o que eu estou dizendo, vocês vão ouvir isso, e desde que estejam preparados. Ei, irmão, não é toda mulher que quer ficar com um homem que não tem nada, não. São raras. A maioria dessa formação de mulher que está tendo de fora aí, ela vai. Não tem um pessoal que pega para namorar com você. Precisa ganhar quanto? Precisa ganhar pelo menos 5 mil, 7 mil reais. Por quê? Porque eu gosto de ficar em lugares caros, restaurante caro, eu gosto de ficar de carro. Aí eu acho engraçado para a Camila. Camila mora lanchar. Sabe o que eu lembro ela para lanchar? Lá no seu João. Era uma lanchonete que tinha lá um pastelzinho gostoso, irmão. Mas você sabia que tudo isso eu estava também analisando a Camila? Tá, eu estava analisando com ela. Por quê? Se essa mulher ficar com dorota, por ficar com conhecendo pra ela. Então, meus irmãos, voltando aqui à história, às vezes a gente sofre, porque também a gente não presta atenção, a gente plantou as coisas. Você vai colher o que você plantou. Então preste bem atenção. Abraão até teve a promessa depois cumprida, mas pagou um alto preço. Por quê? Porque foi atrás de conversa. Isaac, o herdeiro da bênção e da comunhão com Deus. Isaac, irmão, é um dos 3 patriarcas que ele não tem assim muito, digamos assim, glamour, muita coisa. Mas, o que nós aprendemos da vida de Isaac? Primeiro, ele herdou a crença do seu pai. Isaac era crente. Diz a Bíblia que quando ele foi buscar a Rebeca, né? Ele foi para o campo fazer o quê?
Orar. Aprendeu com o papai, aprendeu com a mamãe ser crente. Irmão, aqui uma outra lição. Mães, pai, mantenha o filho de vocês na igreja. A gente, olha, eu acho que uma das coisas que eu mais já falei aqui, depois que eu estou mencionando um pouco, vem para a escola dominical, traga o seu filho, transmita a fé cristã para eles, porque hoje é legalzinho, hoje é bacanazinha, amanhã você está chorando. Olha, tem caso, irmão, tem caso de filho de pastor que está dando trabalho todo, mas a gente vai ver a história. A mãe é daquela, eu deixo ele, deixa o menino. Não tem como deixar menino, não. Pais, eu vou ser bem sincero, não perdoe os filhos, mas você que cria, você que sustenta. Eu não quero ir para a igreja, não, você vai para a igreja, meu filho. Depois que tiver de maior, tudo bem, mas tem um período que ele está sob o seu poder. E você tem que exercer esse poder, porque se tu deixar passar, aí ele vai recuperar, meu irmão, só a misericórdia de Deus. Ontem eu estava conversando com um pai, falando de uma situação que ele não sabia como é que ele ia falar. Vou usar essa analogia com o pai, porque ele viu no Instagram uma foto de uma garota de 13 anos. Ela botou uma foto lá, roupa de praia, né? Biquíni, aquelas fotos que a mulher tira de costas, né? Aí mostra para ele, botou no Instagram. O pai nem sabe. São crentes da igreja, crente. Do alto escalão, digamos assim. Aí para ele está tudo bem, está tudo. A minha está botando foto sensual no Instagram. Aí o pai não sabe, a mãe não sabe, porque não olha, porque não vigia. Tem que olhar, tem que vigiar, porque essas redes sociais, elas são terríveis. Elas são terríveis, essas redes sociais. E tem uma fasezinha, né, do príncipe da menina. Quando elas começam a botar, porque a menina ela fica mais vaidosa, isso é natural na mulher. E quando ela começa a ficar vaidosa, eu tiro lá em casa, essa daqui, ó, ela mudar um penteado de cabelo dela, essa caldinha MD aí. Aí, antigamente, o cabelo dela parecia aqueles cabelos de mulher de seguração, todo tempo, era só isso que ela fazia. Agora ela aprendeu a mexer no cabelo, 30, 40 anos. A Vitória, todo dia é um ritual. Vitória tá ligada com isso. Tá ficando mulherzinha, tá ficando, né? Aí vai, aí olha a mãe também. Minha mãe é bonita, tem sempre que também. Vai mudando. O menino não, o menino demora mais a amadurecer. O menino a gente nem liga para isso. Se deixar, só ficar passando para a igreja, não, eu estou de boa, estou tranquilão. Né? Então, meus irmãos, Isaac, aprendemos com ele que ele herdou a crença do seu pai. Tornou-se uma pessoa pacífica. A gente vê na questão dos postos lá, que os pastores queriam brigar com ele, todo o tempo correu da briga, aprendeu a ser uma pessoa pacífica, era o jeito dele resolver os problemas. Tem gente que não, quer resolver o problema da barriga do facão, né? Ele não, ele era tranquilo, e tinha uma confiança em Deus nas horas difíceis. E por último, eu aprendo com Isaac, meus irmãos, que o casamento dele foi um casamento abençoado. Como eu falei, ele estava no campo orando. Aí quando ele avistou quem? Rebeca. Diz o texto que ele foi um amor, né? Vocês mulheres que assistem muito essas novelas de dorama, de amor, de romance, que falam do amor à primeira vista, talvez aqui eu tenha um caso na Bíblia. Porque o texto diz que quando ele olhou a Rebeca, e a Rebeca olhou eles, tiveram ali uma conexão fortíssima. Mas aí tem uma questão cultural. Eu vou logo falar aqui. Porque antigamente não é como hoje não, rapaz. Falar assim, tem uma menina ali pra ti ali. Como é que ela é? Eu quero conhecer primeiro ela. Ou então como é que ele é? Eu quero primeiro conhecer ele. Não. Nós estamos falando de uma época de cultura onde as famílias criavam bem os seus filhos, suas filhas. Então, tinha confiança. Hoje em dia, não é a mesma coisa, até porque essa cultura ela é diferente. Qual foi o legado que ele deixou para a igreja, irmão? Isaac é um legado de uma fé que confia na direção de Deus. O que eu penso sobre Isaac? Quando ele estava passando uma crise, ele pegou, foi
foi fazer a mesma coisa que seu pai fez. Mudou de terra, mas sempre orava a Deus. Ou seja, era um homem que tinha muita confiança em Deus, porque ele aprendeu com o Senhor. Para encerrar, Jacó, o legado que ele deixa para nós, eu falei isso na aula passada, é que é possível sim um caráter ser transformado, acima de tudo. Porque Jacó, meus irmãos, não vou contar para vocês saberem a história dele. Ele só foi realmente ter uma mudança de vida quando ele teve uma experiência com Deus, quando ele lutou com o anjo. Então, o que significa isso? Cada pessoa individualmente precisa ter uma experiência com caráter. Eu falei na aula passada, o que é caráter? É uma marca. Caráter é uma marca. É como se pegasse uma ponta de um ferro e marcasse. Caráter é uma marca. Tem gente que o caráter dele é muito forte, aparece mesmo porque está bem. Só que tem caráter bom e tem caráter ruim. Tem gente que passa a vida toda mentindo, irmão. Tem gente que fala assim, ele pegou essa caneta bem aqui, né? Ele pegou. Aí a gente fala assim, rapaz, tu pegou a caneta ali, tá vendo? Não peguei não. Aí, mas tem. Rapaz, eu peguei porque a caneta estava ali e eu vi que ele ainda estava justificativo. Mas o cara, a caneta estava ali e estava vacinando. Achei que não era de ninguém, peguei e botei no meu bolso. O que me chama a atenção do mau caráter é que ele cria um argumento para sustentar a malandragem dele. Rapaz, eu tenho que chamar disso aí. Porque é mais bonito você pegar uma rapaz, eu peguei, me perdoa, desculpa. Eu pensei que tinha dona, eu peguei, mas me perdoa. Tem que ser homem, tem que ser mulher. Aí a pessoa mostra que tem um caráter mesmo. Bom, mas tem homens que não. Jacó, a vida toda foi essa luta. Mas também porque tinha uma mãe que apoiava a loucura dele, não é isso? Que a mãe dele apoiava. Meu filho, faz assim. Tu pega ali um animalzinho, eu vou cozinhar, aí tu bota uns dedos, quando teu pai começar a te apalpar, vai pensar que é teu irmão. Olha a coloca da mãe dele. Resultado daquela confusão entre Jacó e Esaú, ele teve que fugir. E ela nunca mais viu o filho dela. Ele foi embora, formou família, ela morreu e ela não viu mais o filho. Por quê? Foi uma decisão errada. Por isso que eu falo, a gente colhe aquilo que a gente planta. Amém? Meus irmãos, nós ficamos por aqui. Espero que esse trimestre a gente tem aprendido bastante com os patriarcas. Os jovens também, parabéns, uma lição muito boa, tá? Eu acredito que essas lições, viu? Cadê a chave do carro dele, né? Vitória, pegar a minha lição lá, o carro lá. Está no carro lá. E aí, a lição que vem agora também dos adultos vai falar sobre a igreja gentílica. E a dos jovens vai trabalhar a lição dos juízes. Também serão lições muito boas. Vamos nesse momento a continuar o trabalho, vamos celebrar a Santa Ceia. Quero convidar aqui os nossos diácono Giovanni, diácono Nilton, para nos ajudar aqui na mesa. Convido a igreja a se pôr de pé em nome de Jesus. Vamos abrir nossa Bíblia em 1